Muito bem. Coube a mim esta árdua missão de iniciar essa semana. A partir de amanhã, então, serão os padres que virão passar, né, os outros temas. E essa semana foi proposta pela paróquia, acho que pela diocese, né? A semana em cada paróquia. E a nossa optou para fazer ela nesse período de final de setembro até início de outubro. A nossa semana catequética ela será baseada neste livro, tá? Do Alexandre Varela e Viviane Varela. São casados, eles são os criadores do blog O Catequista. Quem esteve no congresso de catequistas, né, teve o prazer de participar de uma palestra com ele, né? E o nome desse livro é As Grandes Mentiras sobre a Igreja Católica, desvendando os mitos sobre o catolicismo. E ele se intitula como Os Caçadores de Tretas, né? Então, é um livro de uma linguagem bem jovial, fácil entendimento, né? E que nos leva a uma reflexão das perguntas mais difíceis que às vezes fazem para a gente, certo? Esse livro nós conseguimos com a editora Vozes. Se tiver alguém interessado, depois a gente pode até verificar se a gente consegue algum exemplar para que possamos também ter esse livro em casa, tá certo? Então o tema hoje proposto para iniciar é sobre o céu e o inferno. O Alexandre Varela, ele fala uma coisa muito interessante, né? Ele diz que contam muitas mentiras para a gente sobre essa existência do céu e do inferno. O que nós achamos sobre isso? Qual é o nosso pensamento sobre o céu e sobre o inferno? Alguém se arrisca? Não? Então vamos em frente. Vamos ler juntos? Vamos lá. Céu, fim último e a realização das aspirações mais profundas do homem. O estado de felicidade suprema e definitiva. Ou seja, nós nascemos para onde? Nós nascemos para o céu. Se não for para o céu, tem sentido a nossa existência? Não teria nenhum sentido. Nós não nascemos para as riquezas, nós não nascemos para nada mais, nada além do que para o céu. Eu costumo falar, né, quando eu dou aula de catequese, eu costumo falar que a nossa alma conhece o caminho de Deus. Ela parte de Deus e ela vai voltar para Deus. Então, ela conhece muito bem esse caminho. Então, vamos ficar na parte de baixo. O céu de todos que estão perfeitamente incorporados a Cristo. Por sua morte, Ele nos abriu o céu. Os que morreram na graça, na amizade de Deus, e que estão totalmente purificados. Vivem para sempre com Cristo. São para sempre semelhantes a Deus, porque o veem como Ele é, face a face. Aí fala um pouquinho dos santos, né? E nós também caminhamos para essa santidade. Como falava no início, não tem sentido vivermos para não sermos santos. É difícil? Pode até ser, mas é impossível? Não, não é impossível. Então essa comunidade, nós também fazemos parte dessa comunidade. Lembramos daquela música, né? O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Quem é que não quer morar junto de Deus? Quem é que não quer vê-lo face a face? Não é verdade? Só que existem pessoas que desconhecem um pouquinho desse caminho. Aí vem uma questão polêmica desse tema. Esta é uma afirmação, tá, gente? Isso aí não é uma pergunta. Isso é uma afirmação, contida no Novo Catecismo. Fora da igreja não há salvação. Por que nós estamos falando que fora da igreja não há salvação? O ateu. O que vocês acham sobre o ateu? Uma pessoa que não crê em Deus. E a pessoa que não crê em Deus, ela tem salvação? Se nós respondêssemos que sim, nós estaríamos contradizendo aquilo que Jesus Cristo diz, né? Aquele que crê será salvo. O que não crê será condenado.
E quando eu falo que fora da igreja não há salvação, eu estou falando de uma única específica igreja. Qual é a igreja que eu estou falando? A Igreja Católica Apostólica Romana. Muitos podem estar se perguntando assim, mas Nilson, e os protestantes que creem em Deus? Eles não vão ter a salvação? Aí, eu devolvo a pergunta para vocês. O que vocês acham? Eles terão a salvação? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Muito bem. Vamos ver o que o Alexandre Varela responde para a gente. Ele vai dizer assim, ó. Em primeiro lugar, é preciso que tenhamos clareza sobre duas coisas. Deus não é um legislador frio e inflexível. Ele sabe que há pessoas que não têm culpa de não crerem no seu filho e na sua igreja. Ou, ao que ao menos, tem sua culpabilidade atenuada. E isso pode ocorrer por diversas razões. A igreja até tem um nome, ignorância invencível, para essas condições extremamente desfavorecíveis ao conhecimento e ao acolhimento da verdadeira fé. É como se um forte bloqueio impedisse a pessoa de dizer sim a Cristo e a sua igreja. Por isso, Deus não culpa aqueles que ignoram a verdadeira religião, quando sua ignorância é invencível. Não há salvação fora da igreja, é um dogma, ou seja, uma verdade de fé que deve ser aceita por todos os católicos. Então, Deus é justo, não é? Deus é justo. Poderá conceder, sim, a salvação a algumas pessoas. Mas olha só o porquê que muitos não poderão alcançar essa salvação. A Igreja Católica, ela é o que para nós? Ela é uma instituição ou ela é uma presença real? Se você não crê que a Igreja Católica, ela é o corpo místico de Cristo na Terra, como que você poderá ter a salvação se você não faz parte desse corpo, se você não participa dessa igreja? É sinal de que você não acredita naquilo que o céu te falou. Então, por isso, desde o de São Paulo VI, tá, que vem essa afirmação: fora da igreja não há salvação. Bento XVI também reforçou alguma coisa há pouco tempo, quando estava no seu pontificado, e muita gente se questionou: mas Bento XVI não pode falar isso. Pode, como Pedro, como aquele representante de Cristo na Terra, ele pode falar isso sim. E nós católicos também podemos falar assim: fora da igreja católica não há salvação. Esse é o caminho. Vamos ler? Antes de mais nada, deve-se crer firmemente que a igreja peregrina na terra, necessária para a salvação. Só Cristo é o mediador do caminho de salvação. Porque a igreja é o caminho que leva a Cristo. Entende? Muitas das vezes a gente pode até tentar fazer aquela questão do respeito humano. Mas é como eu digo, né? Para os catequistas. O catequista, ele tem que falar a verdade de Deus, mesmo que essa verdade doa em você. O catequista, ele não pode simplesmente falar que ele discorda de um assunto que a igreja fala que é verdade, ou que ele acha que é isso, que ele acha que é aquilo. Não, a verdade de Cristo é única. É única. Jesus Cristo, ele jamais vai se desdizer, ele jamais vai voltar atrás
Quando ele fala com uma única precisão. Vamos lá, o eterno pastor e guardião das almas, das nossas almas, querendo concluindo essa parte da igreja, né, dessa questão de salvação, olha o porquê que a igreja de Cristo é a igreja católica e porque aqueles que estão fora dela não pertencem a essa salvação. Olha só. Também eu te digo. Quem é que falou isso? Também eu te digo. Temos certeza disso? Se temos certeza, então vamos em frente. Também eu te digo que tu és Pedro, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Bom, Jesus Cristo estava falando assim com o Martinho Lutero. Foi isso? Não? John Smith. Os irmãos Wesley, o bispo de Campos que fundou a Igreja Católica Brasileira, foi para ele que Jesus Cristo falou? Foi para quem? Pedro, certo? E quem é Pedro hoje para a gente? Se nós católicos pensarmos diferente, em vão será a vida dos mártires, que doaram a vida pela igreja. Em vão será aqueles que derramaram o seu sangue, porque eles morreram, porque eles acreditaram nessa palavra dita por Jesus Cristo, foram até a morte e serviram de testemunhas para nós estarmos aqui hoje nessa noite. Se não fosse a transmissão feita pelos apóstolos, nós não estaríamos aqui hoje. E eles falaram alguma coisa contrária à doutrina de Cristo, negaram a Jesus Cristo quando foram pressionados, questionados. Para salvar a própria pele, eles falaram alguma coisa que atenuasse a sua pena. Falaram ou não falaram? Falaram, espera aí que nós vamos pensar se defendemos essa doutrina ou não. Não falaram, mas eles foram fiéis até a morte. Derramaram o seu sangue para que hoje nós tivemos uma igreja estruturada, uma igreja salvífica, uma igreja o qual o inferno não poderá vencê-la, jamais poderá vencê-la. Então nós temos que ter essa certeza de que o céu, que a igreja católica, ela é o Cristo na terra. E nós temos isso nas nossas celebrações dominicais. Na Santa Missa, agora mesmo na Santa Terezinha, essa igreja viva está acontecendo. Agora aqui na São José, essa igreja viva está acontecendo. Vamos caminhar? E o inferno, realmente ele existe? Existe ou não existe, gente? Existem pessoas que dizem que o inferno é aqui na terra. Quem concorda? O inferno é aqui? Se o inferno não é aqui, ele é aonde? Oi? Certo dia, eu fico olhando para o relógio que a gente não pode demorar. Certo dia, uma senhora foi à loja, algum tempo atrás, e ela falou assim, eu estava no caixa, aí ela falou assim, meu filho, posso falar uma coisa? Eu falei, pode senhora, pode falar. Ela, você acredita que eu acho que o inferno é na sepultura? Eu falei, mas como que pode ser na sepultura? Ela, né, aquilo quente, é abafado. Eu falei, mas vamos estar mortos, ninguém vai sentir isso. Aí eu falei para ela assim, olha, eu acredito numa coisa, eu acredito que cemitério não é o inferno não, eu acredito que cemitério é terra de ressurreição. Ela, não é não. Eu falei, é sim, sabe por quê? Porque quando nós formos chamados para a ressurreição,
Da onde é que vai sair os corpos? De onde eles foram depositados. Eles foram depositados aonde? No cemitério, né? Então ali é terra de ressurreição. E ela ficou assim, ela não se convenceu, tá, gente? Eu não consegui convencê-la disso. Ela ainda achou que o inferno é exatamente isso, né? Ontem eu estava conversando com a dona Fátima, né, Sandra? E dona Fátima, você sabia disso, que eu acho que o inferno é aqui? Mas por que a gente acha que o inferno é aqui? Por causa de tanta catástrofe, sofrimentos, tantas e tantas coisas. Não é verdade? Mas olha, se existe um lugar real, é o inferno. E o inferno ele foi criado para quem? Para nós? Não foi criado para nós, né? Foi criado para Lúcifer e os seus demônios. Não é verdade? E aí? Ele está vazio? O inferno está vazio? Então, gente, aqui nós estamos representando aqui um foguinho aqui da Geena, né? Da Geena. Quem trouxe a Bíblia aí? Apocalipse 12. A minha está lá dentro da mochila, gente, é mole? O que Apocalipse 12 vai dizer? Ele vai falar da grande batalha que houve no céu. Não é? Daí a gente já tira a existência real do inferno. Por quê? Porque foi depois dessa batalha que ele é aberto para acolher quem? Acolher Lúcifer e os seus anjos rebeldes, né? Os anjos decaídos. Não teria lugar para eles aqui na terra. Graças a Deus não teria lugar para eles aqui na terra. Vamos ler juntos? Que alegria! Não basta que o céu e que a terra se encha com a bem-aventurada inundação da sua glória. Ali está a graça que não deu fruto, ali estão os sacramentos que foram em vão, ali a cruz não surtiu efeito. O livro, o qual tirou esse trecho, é esse livro aqui chamado O Purgatório. E eu gostaria de ler um trechinho, pequeno trecho, de uma visão que o próprio Jesus concedeu a uma irmã, de uma alma que se perde. Ele permitiu quando Nosso Senhor mostrou a irmã Francisca do Santíssimo Sacramento. A irmã é uma carmelita, tá? Espanhola. Uma carmelita espanhola, a perda de uma alma. E diversas vezes, numa visão, a compeliu positivamente considerar as diferentes torturas daquele lugar. Ele a repreendeu por chorar. Francisca, por que choras? Ela caiu prostrada a seus pés, sagrados pés, e disse: pela danação daquela alma, Senhor, e o modo em que ela se perdeu. Ele disse condescendente: filha, ela escolheu se perder. Eu lhe proporcionei muitos auxílios da graça para que se salvasse, mas ela não aproveitou. Agrada-me vossa compaixão, mas prefiro que ames a minha justiça. Olha que pesado. Não é pesado isso? Os sacramentos que não deram certos. Quem aqui é crismado? Crismados, soldados de Cristo. Não é isso? Quem ainda vai fazer crisma?
Muito bem. Eu costumo dizer, nos nossos retiros, né, que o sacramento do crisma, ele é muito, mas muito importante na nossa vida. E é um sacramento perigoso que pode lançar a nossa alma para o inferno, caso você não tenha a responsabilidade de recebê-lo. Porque é a impressão do Espírito Santo que vai sobre você. A sua alma será impressa para sempre por Deus. Você vai receber o Espírito Santo naquele momento. E se você por acaso se torna um apóstata ou um herege, como é que fica? Você diz que crê fielmente naquela igreja que você está professando, que você crê na igreja católica, então eu quero ser crismado. Eu fui batizado quando criança, eu não tinha escolha, mas agora eu tenho escolha. Agora eu sei a igreja de Cristo, eu sei a igreja que eu quero. E muitas das vezes, minha gente, o que acontece é que a gente crisma sempre 200 e poucos, 100 e poucas pessoas. Vá procurar. Muitos estão em igreja evangélica. Protestante, né? Porque igreja evangélica não existe. Existe igreja cristão católico e cristão protestante, né? Muitos estão na igreja protestante. E aí? O que você fala para essa pessoa? Você vai queimar no fogo do inferno? Mas, sacramento que não surgiu efeito. Então nós temos que ter muito dentro de nós a certeza daquilo que nós temos. Os nossos sacramentos, o batismo, a primeira Eucaristia, a penitência, o crisma. Nós temos que tomar muito cuidado, porque um vacilo nosso, nossa alma pode ir para o inferno. A minha filhada esses dias, né? Ela teve um sonho. E ela foi lá em casa, né? Foi no sábado passado. Ela disse: Nilson, eu sonhei que uma voz, não sei se era Deus, não sei se era anjo, não sei o que era, falava o seguinte, que eu não estava fazendo o suficiente para a minha salvação. Olha que pesado. Aí nós começamos a fazer uma análise da vida, né? O que está acontecendo? Isso. E a oração, agora eu estou indo mais na igreja, eu chego mais cedo para o trabalho, vou na Candelária, rezo meu texto, fico no Santíssimo. Beleza. Depois eu, parado, pensando, falei assim, e se esse recado não é para ela, é para uma outra pessoa que esteja próxima? E se esse recado é um recado do céu para dizer para a gente tomar cuidado com os nossos atos? Vocês estão entendendo? Como a gente está sempre na corda bamba? Há o caminho largo e o caminho estreito. Jesus fala muito isso. A gente tem um slide que vai falar um pouquinho sobre isso, né? Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Sabe por quê, gente? Porque o mundo que nós vivemos hoje perdeu o conceito de pecado. O mundo que nós vivemos hoje é um mundo relativista. Se der eu vou à missa, se der eu me confesso, se der, se dane, né? Vamos seguir em frente. A liturgia de ontem foi muito propícia para isso, né? Eu até peguei lá, participei da missa lá no Santuário da Adoração Perpétua, e aí eu peguei o jornalzinho. O padre falou para deixar lá, mas eu peguei esse mesmo, né? Porque eu achei interessante a figura aqui do fogo, né? E de Lázaro lá junto de Abraão, para dizer que 2 lugares distintos, o qual as almas poderão ir para lá. Vamos lá. Muitas pessoas, vamos juntos? Se confortam. Vamos pensar um pouco. Um criminoso abominável. Será? Se não se arrepender fielmente dos seus pecados, será? Hitler, na hora da sua morte, será que se arrependeu de todos os seus pecados? Para ter que ganhar pelo menos a graça do purgatório? É uma pergunta. O abismo? Deus. Aí a gente lembra um pouquinho de algumas religiões,
não precisa nem citar o nome delas, que abominam a ciência, não é? Que abominam o conhecimento do médico. Assim como muita gente, por desconhecimento ou por abominação, não quer nem saber da presença do Cristo na terra. Muita gente duvida da presença real de Cristo na Eucaristia. Muita gente. A nossa cura está ali, no sacrário. Essa é a nossa cura, a cura da nossa alma. E Ele está sempre presente para fazer o quê? Para indicar para nós o caminho do céu. Para dizer para nós que o inferno existe e não está vazio. Para dizer para nós que se a gente vacilar um pouquinho, nós vamos para lá, para o tormento eterno. E qual é esse tormento? Em uma das palestras que eu faço sobre os anjos, tem uma parte que fala muito sobre os demônios, E eu digo o seguinte, que o grande sofrimento das almas que estão no inferno é poder ver Deus e não poder tocá-lo. É poder ver Deus e a toda a sua majestade e não poder desfrutar dessa majestade junto com Ele, dessa felicidade que é estar junto com Ele. Queremos ou não queremos estar nessa felicidade? Óbvio que queremos, não é? Porque Ele é infinitamente misericordioso e justo. Eu acredito, que até o finalzinho de nossas vidas, se a gente tiver um profundo arrependimento, com certeza Deus vai dar uma chance para essa alma. Lembram do que nós lemos aqui? Muitas chances foram dadas para essa alma que foi perdida. Muitas chances. Isso quer dizer o quê? Que nós devemos todos os dias fazer um exame de consciência. Examinar realmente a nossa consciência. Ver aquilo que nós estamos fazendo de errado. Se estamos pecando contra o Espírito Santo, se não estamos pecando contra o Espírito Santo, se estamos sendo fiéis à nossa doutrina, à nossa igreja, se estamos indo participar da celebração litúrgica por obrigação, porque é dia do Senhor, ou porque realmente eu amo e quero estar junto com esse Senhor. São questionamentos que nós devemos fazer todos os dias quando levantamos. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Um diálogo entre Jesus e uma pessoa, Senhor, é pequeno o número dos que se salvam? E Jesus respondeu o quê? É duro ouvir isso de Jesus, não é? É muito duro ouvir isso de Jesus. Então, quer dizer que se nós não procurarmos entrar pelo caminho estreito, pela porta estreita, corremos o risco de ficar fora dos eleitos, Como é que acontecerá isso? Lá no juízo final, Quando estiver o grande julgamento. Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Já pensou? A gente chegar lá no juízo final e ouvir isso de Jesus, e a gente fala assim, mas Jesus, tanto tempo dedicado à tua igreja, tanto tempo dedicado à sua palavra, e agora você diz isso para mim? Mas como Ele é justo juiz, claro que Ele vai fazer um feedback, Ele vai colocar tudo aquilo que nós fizemos e o ponto onde se deu a perdição. Por que eu falo isso, Porque nenhum de nós aqui presente estamos fora dessa condição. Nenhum de nós estamos fora dessa condição. Mas nós temos uma condição que isso sim, o demônio não pode tirar da gente. Sacramento da penitência. O sacramento onde tudo se lava, tudo se renova. Esse sacramento ele não pode roubar, os sacramentos ele não pode roubar da gente. Pode induzir sim, que você fique fora dele por vergonha. Por vergonha. Errou, assuma seu erro, seja verdadeiro. O católico tem que ser verdadeiro, não é verdade? Mas quantas coisas nós mesmos fazemos que não estão dentro dos parâmetros da nossa doutrina? Porque nós somos fracos e pecadores? Também.
Também pode ser. Mas, principalmente porque dentro de nós existe uma luta muito constante, muito grande, que é entre o espírito e a carne. Sempre vai haver essa luta muito grande. E é por isso que existem os sacramentos para nos aliviar, né? Então vamos lá. Primeiro, Jesus diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Isso aqui é uma verdade ou uma mentira? Uma verdade. Há pessoas que, por mais que ouçam a palavra de Deus, não abrem para compreendê-la e acolhê-la. Lembra vocês alguma coisa que nós falamos lá no início, quando nós falamos que fora da igreja não há salvação? Lembra alguma coisa? O que a gente falou? Nós falamos que a igreja é o corpo místico de Jesus na terra, não falamos isso? Se ela é o corpo místico de Jesus na terra, eu tenho a obrigação de participar dela, de participar desse corpo, não é? Então por que eu estou acreditando em uma doutrina que me apresentaram tanto tempo depois, que vai fazer agora 500 anos, né? Que os protestantes comemoraram 500 anos de reforma, mas na verdade eles comemoraram 500 anos das teses, das 95 teses. Porque a ruptura realmente foi só em 1520, não em 1517. Quando houve a ruptura, quando Lutero chega lá naquela conferência e diz, protestamos em nome de Deus, por isso veio o nome protestante, né? Protestamos em nome de Deus, tal, essas coisas todas aí que a gente já conhece. Então, há quase 500 anos, que eles não compreendem aquilo que ele falou lá para Pedro, que tu és pedra e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então, quer dizer, por mais que ouçam a palavra de Deus, não abrem para compreendê-la. Por quê? Porque Lutero deu essa livre interpretação. Ainda falou o seguinte, anátema a quem te impedir. Ou seja, seja amaldiçoado aquele que te impedir de ter uma livre interpretação dessa palavra. Então ele abre um leque. Né? E esse leque é muito perigoso. Certo? Jesus diz que, vamos juntos? Não pode, ou seja, salvar. Até o finalzinho Jesus, né? Segura a nossa onda, né? Vamos lá? Jesus. Isso tudo são afirmações de que realmente o inferno existe. E que há almas que vão para lá. Então, o que nós fazemos? A jaculatória do terço, gente. Como é que é? Ó meu Jesus. E socorrei, principalmente, as que mais. Quem foi que ensinou essa jaculatória? Anjo de Portugal, né? O anjo de Portugal. O anjo de Portugal falou isso. Ele vem do céu. Se ele fala isso, para se faça essa jaculatória, é sinal de que Deus tem um plano para que nenhuma alma se perca. Nenhuma alma se perca. Mas há aquelas que se perdem por ignorância, por fechar os ouvidos, fechar os olhos, por não acreditarem, por mais que a coisa seja óbvia, por mais que a coisa seja presente, e muitas das vezes se fecham os olhos. Porque muitas das vezes é mais fácil eu me aliviar com o meu conforto, dizendo, mas Deus é muito bom e vai me salvar. E continuar com a minha vida desregrada. E continuar com tudo que nós temos que fazer feito por aí. E chegar na hora final, e aí? E Jesus olhar para a gente e falar assim, e aí? O que eu faço contigo? Te jogo lá ou te deixo um pouquinho aqui para poder ir purificando? Nesse livro Purgatório, tem uma outra visão de uma alma de um príncipe que foi morto em combate. E a irmã
a qual Jesus incumbiu de fazer orações para aquela alma, ela se consumia a ponto de oferecer a sua própria vida para a salvação dessa alma. Só que ele não iria sair nunca do purgatório. Nunca. Porque Jesus falou o seguinte: o que ele fez ficará até o juízo final. Vocês estão entendendo como às vezes a gente pensa que Nilson está falando muita besteira? Não. Olha, Catecismo da Igreja Católica. Os cardeais, juntamente com o Papa, que elaboraram esse documento para a gente. Se eu apresentasse para vocês somente esse livro aqui, poderíamos dizer que tem treta, como ele mesmo diz. Mas alguém levante uma Bíblia aí para mim, por favor. Mas também usamos essa palavra, que é a palavra de Deus. E essa palavra diz que o inferno existe e que se a gente não se cuidar, nós vamos para lá. Essa é uma verdade. E eu tenho que saber que essa verdade atinge a mim também. Não posso ficar de balela. Não posso ficar dizendo: nossa, isso aí é coisa da carochinha. Não, não é. Não é. Existe um demônio chamado Belial. Certo? Quando a gente se atenta muito para Lúcifer, a gente esquece de Belial. Esse demônio tem ódio pelos seres humanos. E ele vem sempre pela beirada querendo acabar com a gente. Ele é da luxúria, das riquezas. Atinge mais a gente nessa parte do acúmulo de coisas, porque ele sabe a vaidade do coração humano. E ele sabe que por essa vaidade a gente vende até a alma. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Esse Belial, ele comandava 80 demônios. E ele tentou dar um golpe no inferno, para tu ver. Ele tentou dar um golpe em Lúcifer. Tá? Essa palestra eu vou passar agora no dia 12. Mas é interessante. Entende? É interessante. Estamos quase acabando. Mas quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé sobre a terra? E aí, eu volto a pergunta para vocês. Quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé sobre a terra? Louvado seja Deus por isso. Gente, nós estamos caminhando, tá? Ó, o que aconteceu no Rio de Janeiro agora esse final de semana? Rock in Rio, não foi? Eu hoje pela manhã estava vendo foi o Bom Dia Rio. Bom Dia Rio passou uma parte, né? E tinha um jovem, ele estava aos prantos por causa de uma cantora, acho que é norte-americana, se eu não me engano, ou canadense, uma coisa assim. E ele falava que ela era a perfeição da perfeição. Tem noção? Aí se eu chegar para ele e falar que Jesus Cristo é a perfeição, será que ele vai acreditar? Jesus Cristo não sobe em palco para poder cantar. Então, será que vai encontrar fé sobre a terra? Sim, encontrará fé sobre a terra, se nós todos assumirmos o nosso papel de cristão. Eu falo que os catequistas não dão aula, né? Eles transmitem aquilo que recebemos dos apóstolos. Mas só os catequistas são transmissores dessa fé? Não. Todos nós engajados, todos nós igrejas, todos nós que temos um compromisso com essa igreja de Cristo, nós somos continuadores dessa história. Então terá fé por quê? Porque nós somos continuadores dessa história. Mas se eu sentar na cadeira e falar que não quero mais, e aí? Quem é que vai continuar? Vamos juntos? As afirmações. E aí? Responsabilidade. Lembra do sacramento do Crisma?
É o sacramento da responsabilidade, da maturidade cristã. Então, eu sou responsável pela minha salvação. Ah, mas a cruz já me deu a salvação? Sim. Jesus Cristo não precisa morrer de novo para me dar a salvação. Ele já me deu essa salvação. Ele já derramou todo o seu sangue. Tudo que ele tinha para dar, ele deu para cada um de nós. Agora, temos que administrá-la. Nós temos que administrar essa salvação. Não é verdade? Por isso nós temos essa responsabilidade. Deus joga para a gente essa responsabilidade. Você é livre para fazer aquilo que você bem entende. Você é livre, Ele não te priva de nada. Mas a sua consciência moral vai dizer o que para você? A sua consciência moral católica vai dizer o que para você? Vamos lá? Deus... até o fim. Um médico famoso aí que sempre faz programa no Fantástico, inteligentíssimo, né? Ele perguntado por uma repórter, né? Doutor, você acredita em Deus? E ele responde, em outras palavras, ele não respondeu com essa palavra que eu vou falar, mas em outras palavras, não. Mas como? Quem é que deu inteligência para ele? Como existe um ser humano que diz que não acredita em Deus? Depois de tantas provas de amor que Deus tem dado por nós. Como existe? Aqui no livro tem uma parte que fala dos ateus também, né? O livro também fala de reencarnação, mas eu preferi não colocar a reencarnação nos slides, porque é um assunto, né, para mais de metro. Que uns acreditam nisso, outros não acreditam, né? Então é melhor a gente não utilizar essa questão da reencarnação hoje. Mas até aqueles que acreditam na reencarnação, e aí? Deus então fabrica e não quer mais criar, agora Ele quer reciclar? Quer dizer que eu não tenho o direito de viver a minha vida? Então, se eu for morrer e for condenado ao inferno, quem é que vai ser condenado ao inferno? Eu, que estou aqui hoje, ou alguém que viveu alguns anos atrás, que seria a reencarnação em mim? Quem? Quem vai pagar a dívida? Né? Então é muito louco às vezes pensar dessa forma. Então Deus não predestina ninguém para o inferno, ou seja, Deus nos criou para o... E é lá que nós devemos morar, gente, né? O pecado mortal, o pecado contra o Espírito Santo. Persistir nela até o fim. Na liturgia eucarística, a igreja implora a misericórdia de Deus, que quer que ninguém se perca, mas que todos venham a converter-se. Uma conversão diária. Não é para sair daqui hoje dizendo assim, não, agora vou ser um santinho, essas coisas todas. Não, essa conversão vem no cotidiano, vem no entendimento daquilo que é Jesus Cristo na minha vida. Como é que eu posso ser o reflexo de Deus para o meu irmão? Jesus dá algumas dicas, né, da caridade, aquela questão toda, né? Mas eu tenho que fazer esse questionamento sempre. Será que eu estou sendo luz para o meu irmão ou estou sendo pedra de tropeço para os meus irmãos? Eu reconheço que muitas das vezes eu sou pedra de tropeço para pessoas. Eu reconheço isso. Muitas das vezes eu não ajo como um bom cristão. Mas você lembra que eu falei que nós temos uma briga constante entre a carne e o espírito? Não é verdade? Se eu tivesse R$1 milhão, eu iria sempre para a carne, minha gente. Não seria? Os melhores carros, as melhores casas. Ah, você sabia que eu comprei um Audi? Um Audi Q3? Nem eu sabia. Fiquei sabendo que o banco começou a me ligar me cobrando. Me ligam até hoje. Eu falei, toma essas providências. Então, quer dizer, né? Ainda bem que Deus não dá asa à cobra, senão eu estaria podre com o meu Audi. Mas é verdade, a nossa tendência é o conforto. Quem é que gosta de sentir dor? Alguém gosta de sentir dor? Ninguém. Se eu tiver alguma coisa que vai me dar prazer, eu vou querer isso. E é por isso que nós pecamos. E é por isso que nós ferimos o coração de Cristo. Por causa dessas questões todas. E não sabemos nós que nós estamos caminhando perto de um abismo.
né? E Satanás está doido para puxar. Doido para puxar. Alguns até conseguem, mas e aí? Vamos ficar embaixo? Como? E aí? Bode ou carneiro? O que nós queremos ser? Os bodes serão apartados. As ovelhas serão acolhidas. Nós precisamos pensar muito nisso. Almejar sempre o céu. Existe muito mais coisa sobre céu e inferno. Perceberam que o purgatório nem entrou, né? O purgatório passou longe da nossa palavra de hoje. Então nós precisamos muito pensar muito nisso. Eu pertenço à igreja de Cristo. Eu sou parte dessa igreja. Eu estou na igreja que vai dar a salvação para a minha vida. Eu sou o reflexo daquilo que os apóstolos ensinaram. Eu sou o difusor dessa igreja de Cristo. Mas assim, não existe outro diálogo, outro jeito com os nossos irmãos protestantes? Pode até existir, mas eles têm que abrir o coração para essa verdade. Essa é a verdade. Que muitas das vezes nós não queremos ouvi-la. Muitas das vezes nós próprios católicos falamos: ah, mas é esse mais que pega a gente. É esse mais que a gente se engana às vezes. Eu posso respeitar as outras religiões? Devo até respeitar. Cada um tem a sua opinião. Eu tenho a minha. Eu só não posso negar a minha fé quando eles me questionarem. Né? João Calvino, quando Martinho Lutero fez aquela revolução protestante, Calvino ele tinha 8 anos de idade. Vejam bem, 8 anos de idade. Mais tarde ele formou um movimento, né, como diz o professor Bruno Tabancold, né, enquanto nós estamos aqui ouvindo isso, uma igreja da ramificação calvinista está sendo criada agora. E eles odeiam católicos. Não sei se já aconteceu com vocês, de alguém perguntar assim para um de nós: tem certeza do céu? Algum protestante já perguntou isso? Não, mas um dia vão perguntar. Porque eles dizem que nós vamos queimar no fogo do inferno, que nós somos idólatras, que nós somos isso, que nós somos aquilo. Não sabem eles que nós pertencemos à igreja de Cristo, Cristo na terra. Muito bem. E a gente termina com esse slide. Tempo para que a gente contemple esse slide. E aí, o que vocês acham dele? Que foto é essa? Oi? Eu não ouvi. Um cemitério. Eu preferi essa foto, né? Volta. Eu preferi essa foto porque elas estão uniformes, né? Elas estão certinhas. Aqui, minha gente, não adianta. É a única porta que todos nós vamos passar. Não tem jeito. Quando chegar ao final do corredor, nós vamos ter que atravessar essa porta, que é a morte. E é aí que o bicho pega. Porque é aí que você vai encontrar com seu anjo da guarda, aquele que foi designado para te conduzir, e ele vai te apresentar tudo aquilo que fizemos. Tudo.
tudo aquilo que fizemos. Ele vai como que tirar uma escama dos nossos olhos, né? Para mostrar para nós aquilo que nós defendemos. Ah, mas você defendeu o aborto. Ah, mas eu defendi o aborto em casos de violência da mulher. Mas você defendeu o aborto. Você defendeu a eutanásia. Você praguejou fulano de tal. Você xingou, você fez isso. Tudo. Todas as nossas ações estarão diante de nós nesse momento. E para onde nós vamos? Ser sepultado e voltaremos ao pó. Só tem pobre enterrado nesse cemitério? Não. Pobres, ricos, mendigos, todos numa única igualdade. A única diferença que pode ter nesse momento é aqueles que vão ganhar o céu e aqueles que vão merecer o inferno. A única diferença pode estar nisso aí. Então que a gente possa agradecer a Deus por Ele ter nos dado a oportunidade hoje de ouvirmos um pouco sobre céu e inferno. Tem muito mais coisa sobre isso, tá? Eu aconselho que, surgiu alguma dúvida, pergunte amanhã ao padre que vai estar aqui. Novo catecismo, tá, gente? O novo catecismo. Tem alguma dúvida da sua doutrina católica acerca do céu, acerca do inferno, purgatório, juízo final? Novo catecismo. Aqui tem tudo. Muitas das vezes tem gente que não conhece nem mesmo a primeira página do novo catecismo, não é verdade? Então a gente tem que estudar mais. E essa semana a paróquia está proporcionando isso para a gente. Né? Amanhã, se eu não me engano, amanhã qual é o tema de amanhã? Amanhã é sobre a Santíssima Virgem Maria, né? Eu não vou falar o padre que vem, porque eu não confundo. Não sei se é o de amanhã ou se é o depois de amanhã, né? Mas amanhã a gente vai ver quem vai ser, certo? Então, a gente termina nessa noite hoje pedindo a Deus a graça que nos mostre sempre o caminho do céu. Sempre. Que a gente jamais vacile na nossa fé. Que a gente jamais vacile nessa questão de que, pode ser que. Na verdade de Jesus Cristo não existe o pode ser que. Lembra o que ele falou para a irmã espanhola? Lembra o que ele falou? Contemple a minha justiça. Mas, Nilcinho, as almas que estão no inferno, elas não glorificam a Deus? A justiça de Deus é glorificada nelas. Por incrível que pareça, gente, a justiça de Deus é glorificada nelas. Como que se fosse um espelho, um exemplo para que não seja seguido. Para que não seja seguido. E é sempre bom a gente visitar um cemitério para poder fazer uma analogia da nossa vida, aquilo que nós estamos fazendo. Por quê? Sede santos, como o vosso Pai do céu é santo. Esse é o caminho do católico. Amém? Ave Maria.